na presença do oficial ali do RI ou do seu preposto, não há necessidade do reconhecimento de firma por um tabelião, tá? Nós vamos ter aí o reconhecimento de firma presencial perante o oficial do RI ou do seu preposto. Agora, se não assinar na presença do oficial ou do seu preposto, aí sim vai ter que estar com a firma reconhecida através de tabelião. Gente, no mais, tirando essas diferenças, no mais, a regra é a mesma. Deu 40? Jura? Então vamos lá. Acho que nós vamos passar um tiquinho, viu? Não. Vamos lá. Aí eu repito o finalzinho aqui, vai lá. Então, pessoal, guardem isso. A regra é a mesma com relação ao prazo para qualificar esse título. 15 dias, regra geral, tá? Vai fazer nota devolutiva, apontando ali todos os requisitos legais ausentes e também colocar ali o valor dos emolumentos que devem ser pagos, tá certo? Bom, falando um pouquinho sobre os livros, né, do RI, o Código de Normas trouxe para nós um rol. Quero dizer para os senhores, esse rol do Código de Normas não é taxativo, existem outros livros na serventia do RI, mas ele trouxe os principais, a exemplo da 6.015. Livro 1, protocolo, livro 2, matrícula, registro geral, livro 3, registro auxiliar, livro 4, indicador real, livro 5, indicador pessoal e o livro de cadastro de aquisição e arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros. Mas nós temos outros livros, livros de depósito prévio, livro de visitas correcionais, livro de receitas e despesas, enfim. Bom, o que eu quero falar com os senhores? A obrigatoriedade, tá, com relação ao livro protocolo, nós temos que ter o termo de encerramento desse livro, ele é obrigatório. Já o termo de abertura não é obrigatório. E nós temos que emitir relatórios diários impressos, informando ali do livro 1 as prenotações que foram realizadas, as prenotações de consultação de dúvida, prenotação cancelada por decurso de prazo, prenotação ali elencando os atos que foram praticados, né? E aí a gente encerra aquele livro de protocolo, encerramento diário, e ali eu vou fazer menção. Quantos títulos foram apresentados naquele dia para protocolo no momento do encerramento? Daniela, nenhum título foi apresentado, o Código de Normas fala. Ainda que nenhum título foi apresentado naquele dia, Deus me livre, né, gente? Ainda assim nós vamos fazer o encerramento do livro de protocolo. A abertura já não é obrigatória. Chama a atenção dos senhores por uma exigência também do Código de Normas. Ele fala para nós assim, o livro 2, matrícula, livro 3, registro auxiliar e o livro de cadastro de aquisições e arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros, eles podem ser escriturados de forma mecânica ou eletrônica, porém a obrigatoriedade da impressão física dos atos em livros ou fichas, ok, pessoal? A liberação de você poder ter esses livros aí de forma totalmente eletrônica, sem ter essa impressão física dos livros e fichas, está somente com relação ao livro do indicador real, indicador pessoal, controle de títulos contraditórios, certidões e informações registrais. No mais, os outros livros, igual eu falei para os senhores, eu posso ter na forma eletrônica, mas eu tenho a obrigação de imprimir essas impressões físicas desses atos, desses livros em fichas, tá certo? Bom, outra informação sobre o livro 1 de protocolo que o Código de Normas fala, ele não pode ser reimpresso, tá? E apresentou aquele título no RI, ele deverá ser imediatamente protocolizado. Então, o título, ele ingressa no RI através do livro 1 protocolo ou através quando ele é apresentado para exame e cálculo de emolumentos e ele não é protocolado, tá certo? Fiquem atentos a essas questões. Mais uma vez, os títulos protocolados, prazo para qualificação, 15 dias desses títulos, né? Aí eu vou expedir uma nota devolutiva. Esse título é reapresentado com protocolo válido. Observação, o oficial tem mais 15 dias para praticar esse ato, regra geral. Daqui a pouco eu falo mais sobre prazos para os senhores. Mas quero chamar a atenção para o artigo 673 do Código de Normas, no seu parágrafo 1º, quando ele fala para nós assim, o prazo para a cessação dos efeitos da prenotação poderá ser distinto do previsto no caput, que é os 30 dias, em virtude de previsão legal, suscitação de dúvida ou em função de diligências à prática do ato.
Ou seja, a regra é que o protocolo vale 30 dias. Eu estou fazendo no cartório o procedimento administrativo de retificação diária. Enquanto durar esse procedimento, esse protocolo está válido. Então, se durar 6 meses, o protocolo está válido por 6 meses. Intimação do devedor fiduciante vai ser protocolada, inicia o procedimento com o protocolo do requerimento da intimação do devedor fiduciante. Durante todo o processo, nós vamos ter o mesmo protocolo. Usucapião extrajudicial, idem. Suscitação de dúvida, é apresentado o requerimento para suscitar dúvida. O protocolo é mantido durante o procedimento de suscitação de dúvida, tá? Fiquem atentos a isso também. Protocolo eletrônico, nosso Código de Normas trouxe lá, a partir lá no artigo 1024D, tá? O nosso Código de Normas, ele foi alterado pelo provimento 317 da Corregedoria, quando veio aí o provimento 47 do CNJ de 2015. Então, ele criou a central eletrônica em Minas Gerais, que é o nosso CRI, Central de Registro Eletrônico, tá? Que vai ser operado sob o domínio gratuito aí do CORE, que é o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. Os senhores leiam lá, por favor, o parágrafo 10 do artigo 1024D. Na verdade, tem que ler o capítulo todo, mas aqui, em razão do nosso tempo, eu vou destacar o parágrafo 10 do artigo 1024D, que fala sobre o protocolo eletrônico desses títulos. Essa prioridade, como é que é feito esse controle. Então, vou pedir aos senhores para dar uma lida lá. Atribuições do registrador de imóveis, está lá no artigo 622 do Código de Normas. No inciso 1, ele vai tratar dos atos de registro, no inciso 2, dos atos de averbação. Tá? Às vezes as pessoas confundem e perguntam, eu confundo tanto registro com averbação, eu sempre falo, gente, pensa o seguinte, o ato de registro, ele é o ato forte, ele é o ato principal, ele é o ato que modifica, que altera o direito. Já o ato de averbação, ele é o ato secundário, complementar, né? Uma escritura de compra e venda apresentada com uma certidão de casamento, olha o meu ato forte, o título de compra e venda, eu vou alterar, eu vou modificar o direito. A certidão de casamento é um documento que está acompanhando, complementando, é um documento acessório, tá? Nosso Código de Normas aí no inciso 1, letrinha V, fala que nós vamos registrar as sentenças declaratórias de usucapião e o reconhecimento extrajudicial da usucapião, tá certo? Chamar a atenção também dos senhores para a diferença com relação aos contratos de locação. No nosso Código de Normas, ele traz quando é o caso de registro, quando é o caso de averbação, a exemplo da Lei 6.015. Então, vai ser registrado esse contrato de locação quando nele foi consignada a cláusula de vigência, né? No caso de alienação da coisa locada. E o direito de preferência do contrato de locação vai ser averbado. Mas é muito interessante ler o Código de Normas nesse artigo que fala das atribuições do registrador de imóveis, porque ele traz para nós todos os atos e quais livros serão praticados. Então, eu vou registrar uma permuta, registro no livro 2. Eu vou registrar uma cédula de crédito, rural, eu vou registrar no livro 3. Então, ele sempre fala o livro que vai ser registrado. A escritura pública de união estável, quando ela estiver ali falando para nós questões patrimoniais, ela vai ser registrada no livro 3, registro auxiliar, e averbada no livro 2. Então, vale a pena ler esse capítulo aí do Código de Normas. Falando aí para os senhores sobre as certidões e informações no registro de imóveis, é a forma mais comum de publicidade, de dar essa publicidade no RI que nós temos, é através da publicação das certidões, né? Desculpa, publicação não, né? Da expedição das certidões. Então, essa é a forma de ser dada a publicidade. Em regra, né? Os livros da serventia, eles não podem ser manuseados, eles não podem sair da serventia, salvo autorização judicial. Então, às vezes, um advogado, uma pessoa chega no balcão do cartório e ele ali quer ter acesso direto à informação que está naquela matrícula no livro 2. Não é possível, salvo uma ordem judicial. A regra é a solicitação da expedição de uma certidão da matrícula número tal, por exemplo, aqui, que eu trago para os senhores, tá? Aí, passando um pouquinho os procedimentos no cartório de registro de imóveis, o Código de Normas ele trouxe para nós exatamente uma explicação muito detalhada, com uma riqueza de detalhes, sobre a fase da qualificação dos títulos até o seu registro. E ele falou para nós no artigo 765, perguntinha boa, a fase de qualificação dos títulos, ela vai se realizar no momento que o título é protocolizado até o seu registro e vai compreender o exame dos caracteres extrínsecos do título, em observância à legislação e aos
princípios, tá? Somente o oficial pode fazer? Não, seu preposto pode fazer. Os títulos públicos, particulares e judiciais estão sujeitos aí a essa qualificação registral. Quero chamar a atenção dos senhores para 2 artigos, aí trabalhando a qualificação. Artigo 674 e artigo 675. O 675, ele está trabalhando com o registro dos arrestos e penhoras decorrente de execução fiscal. Nesse caso, vai ser obrigatório apresentar o mandado da certidão ou do ofício judicial, ou ainda a contrafé e cópia do termo e o auto respectivo, fornecendo o recibo ou